trata esse livro? Que livro é esse? Qual o assunto principal? Osmos Barbalho é o autor do livro. Que livro interessante, né? Como é que surgiu essa ideia e do que é que se trata esse livro? Bom, esse livro não seria escrito se não fosse o advento da pandemia, né? Porque eu fui uma viagem de atravessar o oceano, uma viagem de 11 dias, e a minha pretensão era visitar minha filha, que mora em Braga. Compramos o pacote, mas aí houve problemas, a pandemia já se espalhava na Europa, e nós quisemos desistir, mas a companhia, que foi a CVC, não permitiu a desistência. Então, fomos à viagem e no sexto dia a situação agravou-se, porque dias antes nós tentamos parar nas ilhas, como por exemplo Mindelo, e fomos impedidos, né? Conseguimos parar, desembarcar em Tenerife, porque como o navio era de uma empresa espanhola, e Tenerife é uma ilha espanhola, então foi permitido descer, né? Mas já havia pessoas internadas lá em Tenerife e tal, e o medo era muito grande. Desceram 1.500 pessoas, né, para visitar a ilha, e o medo era muito grande das pessoas que viviam lá, porque já estava se acirrando a pandemia e eles não queriam contato com ninguém que viesse de fora, né? Isso foi um dificultador, né? De lá nós partimos para Portugal, lá para desembarcar em Lisboa. Não houve a possibilidade, fomos recusados a descida em Lisboa. E houve uma negociação da diplomacia espanhola com a diplomacia de Portugal e foi concedido o desembarque num porto em Lisboa, na cidade de Cádiz. Não era o porto de Cádiz, era um porto de conserto de navio. Tanto é que não havia estrutura nenhuma, não havia sanitário suficiente para aquela quantidade de gente que estava desembarcando. A alfândega foi improvisada, então tudo meio improvisado. E a CVC contratou 50 ônibus que, à medida que as pessoas desembarcavam, iam embarcando nesses ônibus e com destino a Lisboa, né? Ao porto de Lisboa, e no caso fomos direto para o aeroporto. O importante é que todas as pessoas estavam com muito receio, porque as fronteiras já estavam fechadas, né? Então, certamente, essa conversa diplomática para permitir o desembarque dessas pessoas, que eu digo proscritas, porque não podia descer em canto nenhum, não podia aportar, né? Ele foi indicado fronteira, porque são diversas fronteiras que tem entre o território português e espanhol. Então foi direcionado para determinada fronteira para que não houvesse a possibilidade de ser barrado, né? Mas nós não sabíamos disso, tanto é que o medo viajou conosco. Então foram 250 almas proscritas aí, 2.500 almas proscritas que não tinham para onde ir, na verdade. Não tinha para onde ir, e o medo, depois de desembarcar, porque a responsabilidade do capitão era até enquanto você estivesse a bordo do navio. Lá nós tínhamos casa, comida e roupa lavada, não é? Mas depois de descer, depois do desembarque, o capitão não teria mais nenhuma responsabilidade. Então aí foi onde a CVC entrou para o transporte dessas pessoas até Portugal. Então toda essa saga aí está sendo mostrada. Está sendo mostrada nesse livro. E o mais importante, não é o que seja o mais importante, mas por curiosidade, esse navio, ele também sucumbiu a essa viagem, porque ele já tinha algumas ações de empresas anteriores e foi a última viagem no porto lá de Cádiz. Ele não saiu mais do porto de Cádiz, só saiu para uma cidade na Turquia, onde essa cidade é encarregada do desmonte de grandes embarcações. E esse navio foi totalmente desmontado e não existe mais esse navio hoje. Então tá aí, quem tiver interessado, né, em ler esse livro, né, já está à disposição. Agora, a partir do dia 26 desse mês, o livro vai estar à disposição para todo mundo. Esse livro teve um patrocínio do Grupo Vila, não é, que patrocinou o livro, e vai ser lançado na OAB, aqui na Candelária, no dia 26, a partir das 16 horas, não é? 17 horas, melhor dizendo.
E esse livro teve também o patrocínio do buffet, que foi do Afé Comércio Sesc. Muito bem. Então, quem estiver interessado depois do lançamento, pode procurar o livro que está à disposição. Sim, está à disposição, tanto lá como aqui no Instituto Histórico. Muito bem. Muito obrigada aí, Osmos Barbalho. Juliana Lobo para a TV Assembleia.